Aliás, a gente tem uma boa notícia ainda para a economia, né, do nosso estado, que vem da agricultura. Vários produtos, como, por exemplo, milho, soja, arroz, feijão, estão valorizados nos mercados nacional e internacional. E isso, consequentemente, faz com que o valor pago aos produtores aumente também. Para você ter uma ideia, por exemplo, a exportação de milho no Brasil, só um exemplo, né, aumentou 25% em relação a 2018. E para a gente entender o que tudo isso significa, né, para nós aqui em Santa Catarina, o que está contribuindo para esse fortalecimento da nossa agricultura, eu estou aqui com o analista socioeconômico da EPAGRE, Haroldo Tavares Elias. Tudo bem, Haroldo? Como é que você está? Obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Continente. Bom, o que a gente pode destacar desses produtos, por exemplo? A gente sabe que o milho, por exemplo, agora aumentou bastante a exportação no Brasil inteiro, mas nós aqui no estado não somos ainda autossuficientes, né, em milho. Sim, exatamente. O Brasil, a nível nacional e global, o Brasil está se destacando, aumentando ano a ano a exportação de milho. E esse ano foi uma boa safra, principalmente no centro-oeste, e as exportações já bateu 28, 29 milhões de toneladas. Então já passou muito do ano passado. Santa Catarina importa, né? Na verdade, tem importação interestadual, importa bastante o milho em função da volume, né? Do consumo das agroindústrias que nós temos, né? Por outro lado, produção de carnes suínos e aves, somos entre os primeiros maiores produtores nacionais de suínos e aves. Mas ainda tem milho aqui, por exemplo, que também é exportado daqui de Santa Catarina? Isso, alguma coisa é exportada, mas grande parte nós produzimos em torno de 2,8, 3 milhões de toneladas, né? Nos últimos 5 anos. E importamos mais em torno de 4 milhões de toneladas, principalmente no Paraná, Mato Grosso do Sul, para sustentar, né, as rações, a produção das agroindústrias catarinenses, que tem essa pujança, essa grande potencial e exportação também, né? Em relação à soja, por exemplo, a soja também aumentou bastante. Sim, a soja ela vem aumentando a área de cultivo no estado, no Brasil como um todo, em Santa Catarina também, vem aumentando ano a ano. Então, todo ano, nos últimos anos, em torno de 4 a 5%, a área vem aumentando. Esse último, agora a nossa safra 19/20, ela tem um aumento de 1,5%, chegando a 670 mil hectares. Né? Comparado com o milho, está 350 mil hectares. Então, ela já passou, há uns 4, 5 anos atrás, já ultrapassou a área de milho. Né? Então, também a soja tem uma grande atrativo no mercado internacional. Sim. E a forte demanda do mercado chinês. Aliás, esse mercado chinês, por exemplo, a gente está vendo aí a briga, né, entre Estados Unidos e China, isso acaba fortalecendo o nosso produto? Isso, principalmente o ano passado, né, safra 18, 19, desde o ano passado, isso tem beneficiado. Por um lado, as duas maiores potências estão em conflito, aí, a questão da guerra econômica que se fala, e aí a China direciona, né, as importações de soja, principalmente, para o mercado brasileiro, argentino, sul-americano. Principalmente o Brasil, que exportou mais de 80 milhões de toneladas o ano passado. 80 milhões? E foi um volume bastante considerado. Considerando também que a safra americana, este ano, deu uma certa quebra, né? Mais de 10%. Então, também isso acaba direcionando essa importação chinesa para o produto brasileiro. Agora, a questão do arroz e feijão. O arroz agora tem a entre safra, né? Exatamente. O arroz também está com o seu preço em elevação, né, em função desse período entre safra. O plantio agora está finalizando, né, principalmente na região do litoral, sul do estado com 60% da área cultivada, região do Alto Vale e norte do estado também com uma área considerável. Então, nós estamos nesse período entre safra. Então, geralmente, os preços, é normal que os preços reajam e esteja esse comportamento, né? Então, na verdade, a gente pode ver que agora, de acordo com esse panorama todo, o produtor, não só o catarinense, mas no Brasil inteiro, estão ganhando mais dinheiro com a venda dos produtos. Exatamente. Para quem se organizou e vendeu uma parte no começo e deixou, de repente, uns 20%, 30% do grão, que são poucos, mas que ainda tem, então, aproveitando agora os bons preços, até o final do ano, porque nós vamos ter arroz aí final de janeiro, fevereiro, né? Começa a colheita. Milho da mesma forma, né? Final de janeiro. Então, esses produtos têm essa entre-safra. Para quem investiu em armazenagem, quem investiu ou está associado a uma cooperativa, que tem essa opção de venda, né? Está com os produtos depositados na cooperativa e tem essa opção de venda ainda de ter o produto. Claro. Agora, uma pergunta em relação ao consumidor, né, final. Porque a gente viu que o produtor está ganhando mais, mas e o consumidor? Será que ele vai receber até um produto um pouco mais caro?
também? Sim, isso pode acontecer? Isso pode acontecer, principalmente a questão das exportações aumentou bastante, mas o volume de produção do Brasil é bastante considerável, né? Certo. Então o consumo interno vem aumentando um pouco, não tanto quanto as exportações, por isso que o mercado se regula, né? Os produtos hortifruti que têm essa sazonalidade um pouco mais forte, né? Por isso que a gente vê às vezes a inflação do tomate, que é a questão que de uma semana para outra, às vezes dá uma estiagem aqui, ou né, alguma intempérie em São Paulo e Santa Catarina, ou em outros países que são, né, outros estados que são produtores, certo. Isso reflete, assim, de uma semana para outra, reflete no mercado. Exato. E aí já sobe o valor para o consumidor. Então, mas esses outros produtos, por exemplo, pode não subir tanto. Feijão, por exemplo. Como milho, feijão, que tem um período de armazenagem bem mais longo, essa sazonalidade é um pouco menos pronunciada quanto os produtos hortifruti que são, claro. Não são tão estocáveis assim, né? Mais perecíveis. Acho que a gente não pode deixar de falar da questão dos suínos, né? Que agora até Santa Catarina está exportando cada vez mais, né? Esse é um grande mercado catarinense. Exatamente, em função da peste suína, né, na China, que está reduzindo o seu plantel, né? Então tem uma redução considerável lá na China e a China está importando mais carne. Isso em relação ao ano passado, aumentou em torno de 15% a 17% o volume de exportações catarinenses, do Paraná também, de todo o Brasil, está exportando muito. E essa demanda chinesa por carnes, em função desse problema, né, da peste suína que eles tiveram, e o consumo vem aumentando ano a ano. Eles têm uma população 7, 8 vezes maior do que o Brasil, claro. Né, 10 vezes maior que o Brasil, então esse consumo ano a ano vem aumentando. Então, de uma forma geral, a agricultura toda e a pecuária também em Santa Catarina está em boas mãos, então está com um resultado positivo. Nós tivemos aí nos últimos 3 meses a questão climática, ela pesa bastante, né, na produção agropecuária. Nós tivemos desde junho a questão do clima, né, choveu menos do que a média mensal dos anos anteriores, mas agora, começo de outubro, recuperou os níveis de chuva, né? Então deu um susto o produtor. Atrasou um pouco o plantio de arroz, da soja atrasou um pouco e tal, mas com a regularidade das chuvas que esperamos que continue, então o clima regulando a produção agropecuária e o produtor responde, né, com tecnologia, assistência técnica que tem. Maravilha. Haroldo Elias, muito obrigado pela tua participação, sócio economista aqui também da EPAGRE, né? Sim. Obrigado mesmo, obrigado pela participação, boa noite para você.